Gábalo, então, pessoal, esse é o cara de hoje, né? O grande imperador maluco romano, né? Sírio, na realidade, da cidade de Énesa, né? E o que que acontece com ele, pessoal? Nasceu como Válio Hábito Marciano, né? Esse nome sírio e tal. Depois adotou um nome romano chamado Marco Aurélio Antonino, tá? Ele foi imperador dos 14 anos de idade até os 18. Imperador muito jovem, né? Talvez o mais jovem imperador romano. E ele simplesmente era maluco, né? Ele simplesmente diversificou muito a história, né? Ao ponto de ele ter sido odiado por toda a população, né? Romana. Ele convidava as pessoas para banquetes, na realidade ele se divertia afogando as pessoas em pétalas, afogando, matando, enfim, fazia orgias sexuais, né? Ele saía na rua, galera, com mulheres puxando ele numa carruagem nuas e ele também nu, chicoteando elas pela rua, tá? Ele foi casado mais ou menos umas 5 vezes. Dizem aqui que ele foi casado com 3 mulheres e 2 homens, né? Ele tinha uma atração muito forte pelos escravos, né? E um dos grandes amores dele, tá? Deixa eu achar o nome do cara aqui, era o Hierocles. Hierocles era esse cara, assim, era um cocheiro, tá? Que era escravo. E quando ele botou os olhos nesse cara, ele se apaixonou e se dizia a esposa de Hierocles, tá? Ele casou com o cara e se dizia a mulher dele, tá? Mas ele tinha essa coisa do gênero, que é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho, né? Essa questão aí dele ser trans, né? De ser o primeiro imperador que, por questões religiosas, né? Que ele fazia lá essas adorações, né? Ao deus sol deles lá, essa coisa toda, tá? Ele chegou a querer amputar sua própria genitália, né? Ele queria se transformar, ele queria fazer uma cirurgia, uma troca de sexo em pleno Império Romano, né? Nós estamos falando aí, pessoal, de 2018 depois de Cristo a 2022 depois de Cristo só. Esses 4 anos que ele foi imperador de Roma, né? E ele não achou médicos para isso, ele não achou ninguém que conseguisse fazer essa troca como ele queria ser mulher, né? Mas ao mesmo tempo, assim, ele tinha relações com tudo que passasse na frente dele, né? Ele era famoso por não repetir também as suas relações, né? Tipo assim, era um por dia, 2, 3, mas ele não repetia as pessoas, a menos que ele se apaixonasse, né? Então ele se apaixona, por exemplo, pelo Hierocles, né? E ele, então, ele tem um outro também, um outro escravo, que é marido dele também, que foi marido dele, tá? Então ele tinha esses amantes, né, que ele se apaixonava, e ele era famoso por andar com roupas, né, até pela origem síria dele, né? Então alguns sírios, reis sírios, se vestiam dessa forma, com uma roupa mais leve, cheirosa, perfumada, mais feminina, né? Então diziam os romanos, né? E aí são questões polêmicas, tá, galera? Que ele andava vestido de mulher, tá? Que ele pintava as bochechas, andava com os olhos pintados, tá? Ele botava a carninha aqui, ó, pintava assim, ficava vermelhinho e tal, né? E então assim ele queria muito transitar nessa história de ser mulher mesmo, né? De ser trans, né? Dessa coisa de não ter assim essa questão sexual, né? Posicionada, entendeu? Ele vivia nessa obsessão sexual, né? Nessa coisa assim de muitas taras, muitas loucuras, né? Que ele fazia, né? Ele mandava matar quem ele quisesse, assassinava senadores, etc, 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 tá? Mas ele era difícil de entender, né? As pessoas não entendiam, primeiro porque ele quis impor a sua própria religiosidade, como é a história do deus esse aí, do deus do sol, né? E o Heliogabalus, né? Ou seja, um deus que ele colocou acima de Júpiter, que era o maior deus dos romanos, né? Nesse período, entendeu? E por isso também os romanos começaram a pegar no pé dele, né?
ao ponto então desse carinha ser assassinado a facadas pelos seus próprios soldados, né? Depois ele e a mãe dele foram assassinados, né? A mãe dele com 42 anos de idade, tá? E ele com 18 anos foram assassinados, arrastados nus pela cidade, né? E enquanto que a população via tudo isso, né? E realmente tinha o apoio de todo mundo, porque ninguém mais suportava esse maluco, tá? O cara era muito doido mesmo, não tinha como, tá? Mas até hoje, né, ele é questionado, assim, os historiadores, agora há pouco eu estava ouvindo um podcast de uma historiadora falando que realmente ele foi um cara que se posicionou na questão de gênero e que talvez ele tenha sido perseguido muito pelos romanos, primeiro por adorar outros deuses, segundo por essa questão da descendência síria dele, desse comportamento feminino, desse comportamento sexual, dessa perversidade que ele tinha sexual, né? Ele era muito menino para o trono, entendeu? Então, realmente maturidade nenhuma, né? E ele fez o que queria, né? Dentro do Império Romano, não foi o único, né? Tem muita gente doida aí. Mas esse é Heliogábalo, pessoal, um menino de 14 anos quando entra no Império Romano como imperador, até os 18 anos de idade, só assassinado a facadas pelos seus soldados, que vivia muitas vezes vestido de mulher, que vivia muitas vezes pintado, né, que arrancou, segundo alguns historiadores, seu próprio sexo, sua própria genitália, porque ele queria fazer uma cirurgia no qual ele não tivesse mais o pênis, né, não tivesse mais aquela região da genitália dele, ele queria trocar, ele queria ser mulher, tá? Mas ao mesmo tempo ele também tinha relações com mulheres, né? E antes de acontecer o que ele fez aí e tal, né? Se é que efetivamente ele fez isso, né? Então é um cara muito louco, é um cara assim, ó, primeiro grande imperador romano que queria ter uma aparência feminina e que se chamava de esposa de um ex-escravo dele, de um ex-cocheiro, né? Então, assim, ele é do Hierocles, né? E ele assumiu tranquilamente isso, né? E isso incomodou muita gente, certo, pessoal? É um cara radical, é um cara que é bom de estudar, é um cara que ficou maldito, né? Ele foi, tanto ele quanto a mãe dele, a história deles foi rasgada, apagada completamente do Império Romano, né? Da história do Império Romano, tá? Por ser doida demais. Mas isso faz parte aí do nosso programa, tá? Espero que vocês tenham gostado, então. Voltaremos, um abraço, até lá, se inscrevam no canal aí, galera. Tá certo?